Diferença entre sociopata, psicopata e serial killer. O indivíduo sociopata é caracterizado pelo comportamento impulsivo, desprezo por normas sociais e indiferença ou desrespeito pelos direitos e pelos sentimentos dos outros. Frequentemente, o indivíduo demonstra baixa consciência ou baixo sentido de moral associado ao histórico de problemas legais e comportamentos agressivos ou impulsivos cometidos. Conforme tornam-se adultos, o transtorno tende a se cronificar e causar cada vez mais prejuízo na vida do próprio indivíduo e especialmente de quem convive com ele. Eles mentem exageradamente, sem constrangimento ou vergonha. Roubam, abusam, manipulam dolorosamente seus familiares, parentes e amigos. Causam inúmeros transtornos a quem está ao seu redor e podem colocar em risco a vida de outras pessoas sem sentir pena de quem foi manipulado. Podem maltratar animais sem piedade, mesmo que não obrigatoriamente. Jamais sentem culpa. Diversos estudos mostram a associação entre lesões pré-frontais e comportamentos impulsivos, agressividade e inadequação social. Psicopata é o termo atribuído a um indivíduo caracterizado pela falta de empatia, remorso, entre outras emoções comuns. E apresenta também uma atitude de dominância desmedida. De forma geral, o transtorno se torna evidente antes dos 15 anos, em homens. Nas mulheres, por volta dos 18, principalmente porque as mulheres são menos impulsivas que os homens. Essas características do psicopata devem-se à sua atividade cerebral lenta no lobo frontal e na amígdala do cérebro. O lobo frontal é responsável pelo planejamento do pensamento abstrato, das ações e dos movimentos. A amígdala cerebral é responsável pelas manifestações das reações emocionais e da aprendizagem de conteúdo emocional relevante. Para um psicopata tornar-se assassino, ele tem de ter a criação sem valores. E para ele se tornar um serial killer, é preciso que tenha sofrido um trauma na infância. Pessoas com transtorno psicopático durante o período da infância podem ter sofrido com negligência e autoritarismo por parte dos seus cuidadores. Existem 3 tipos de criações: negligente, permissivo e autoritário. Cuidadores negligentes não são exigentes nem responsivos. Tendem a orientar-se pela fuga às inconveniências e a manter os seus filhos à distância, respondendo somente às suas necessidades básicas. Cuidadores permissivos são compreensivos, tolerantes e afetuosos. Utilizam pouco a punição e evitam o exercício da autoridade ou a imposição de regras e restrições. Não exigem o comportamento maduro dos filhos. Cuidadores autoritários. Caracterizam-se pela imposição da obediência e do respeito pela autoridade. São exigentes, pouco tolerantes e pouco compreensivos. Se na relação que se estabelece entre os pais e a criança a reciprocidade, o afeto e o equilíbrio de poder não estão presentes, o desenvolvimento da criança pode ser prejudicado. Serial killer é o termo designado ao indivíduo que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi, um padrão, e às vezes deixando sua assinatura. Serial killers vivenciam um trauma na infância e tentam formular a situação reagindo diferente, como uma volta no tempo, usando pessoas parecidas com seu ou sua agressora e os machucando e assassinando. Basicamente, existem 2 tipos de serial killers. Os do tipo organizado, sujeitos que normalmente exibem inteligência e conseguem se inserir bem na sociedade, são mais difíceis de serem pegos, visto que planejam seus crimes, não costumam deixar provas e podem ter uma vida aparentemente normal com esposa, marido, filhos e empregos, muitas vezes de alto nível. Podem chegar mesmo a concluir nível superior. Já os tipo desorganizados são impulsivos, não planejam seus atos, costumam usar objetos que encontram no local do crime mesmo e muitas vezes os deixam para trás, junto com muitas outras provas.
Nesse slide, nessa apresentação, eu optei por não dar muitos detalhes dos crimes, pois muitas pessoas ficam incomodadas e perturbadas com esse assunto, mas, para quem gosta desse assunto, como eu vou deixar umas sugestões para filmes, séries, documentários, livros, etc., com links dos trailers e tal, no próximo slide. Inclusive, no slide onde eu coloco exemplos de serial killers, o Edmund Kemper, eu conheci na série Mindhunter, que está disponível na Netflix, e eu gosto muito. Eles fazem vários remakes de serial killers. Algumas das coisas que eu escrevi sobre os psicopatas, sociopatas e serial killers, eu vi nesses documentários e séries, e não vai ter link da fonte deles, mas eu vou deixar o link dos documentários ou séries que foram onde eu vi as coisas. Algumas das sugestões que eu vou colocar abaixo são, por exemplo, The Alienist, ou Alienista, também na Netflix, Seven, Os Sete Crimes Capitais, Mentes Criminosas, Inside of Criminal Mind, ou seja, Por Dentro da Mente Criminoso, e etc.